Saiu agora o sexto episódio e o último de Loki. E meus amigos, que episódio absurdo. E abriu portas pro futuro do MCU e tornou Loki a melhor série do MCU até agora. Bom, eu acredito que Loki já era a melhor série do MCU, mas agora ela escalou num nível absurdo. Meus amigos, que final foi esse? Mas vamos falar do episódio aos poucos. Bom, no começo do episódio a gente volta exatamente de onde parou o último, e que é tentando resolver o problema do Tear, que é o problema todo da temporada. Isso até mostra como essas séries da Marvel são um grande filme, né? Que é a forma como eles fazem, que é como se fosse um grande filme longo de 6 horas. Porque é tudo amarradinho, é tudo uma coisa só. Não é igual uma série que são diversos assuntos rolando ali ao mesmo tempo. E não que isso seja uma crítica, isso é muito bom no caso aqui de Loki, quando bem executado, né? Como foi o caso aqui da série. E no começo do episódio, ele volta ali pro Tear e vai tentar consertar. Ele tenta várias e várias vezes. Ele estuda por séculos. Ele se torna um Loki muito mais experiente, mais inteligente do que o Loki que a gente tinha ali originalmente no MCU. E mesmo assim, ele não consegue resolver o problema. Então, o que ele decide fazer? Ele decide ir lá conversar com aquele que permanece. Ele também repete isso várias vezes para tentar conversar com ele, luta com a Sylvie várias vezes tentando impedir ela de matar aquele que permanece. Ele vê aquilo ali como a única solução. Mas em determinado momento, ele começa a conversar ali com aquele que permanece. E ele mostra pra gente que ele aprendeu muita coisa nesse meio tempo. Inclusive a habilidade de parar o tempo. O Loki, no meio desse episódio, ele aparece com várias habilidades novas que a gente não sabia. E que ele aprendeu durante esses séculos aí que ele passou estudando. E que ele adquiriu conhecimento e conseguiu novas habilidades. Quando ele começa a conversar ali, aquele que permanece revela pra ele que a única forma dele resolver tudo isso seria quebrando o tear temporal, porque ele tenta manter a linha do tempo sagrada em ordem. E se ele destruir tudo, ele vai liberar o multiverso e vai virar uma bagunça aqui só. Bom, sobra pro Loki matar a Sylvie e deixar aquele que permanece no poder, assim mantendo a linha do tempo sagrada, porém diversas linhas do tempo seriam privadas de sua liberdade. Então a gente tem toda essa questão ética aí nesse episódio, dessas linhas do tempo aí serem simplesmente excluídas da existência de todas as pessoas que estão nelas. E o Loki, ele pensa muito, ele volta no tempo várias vezes, para vários momentos, até da primeira temporada ele volta para conversar com o Mobius e tal. E ele chega a uma decisão. A gente pensa que ele vai querer matar a Sylvie para manter aquele que permanece no poder, mas ele toma uma decisão ainda mais precipitada. Ele vai no lugar do Victor Timely, ele entra sem proteção nenhuma ali no tear temporal e destrói completamente o tear. E vira uma bagunça de linhas do tempo absurda. E é aí que acontece o ápice desse episódio. A gente vê o Loki com a roupa clássica ali e extremamente poderoso. Ele começa a manipular as linhas do tempo e deixa tudo ali ao seu controle, ao seu poder. Ele começa a subir os degraus e senta no trono dourado. Ou seja, o Loki conseguiu chegar ao trono antes do Thor. Uma coisa bem engraçada, né? Já que antes, quem estava destinado ao trono era o Thor, e o Loki inclusive brigou muito por isso. Porém agora, ele está fazendo um sacrifício. Não é um trono simplesmente por cobiça, como ele queria no passado. Ele senta no trono com todo o seu poder e organiza as linhas do tempo no formato de uma árvore, fazendo referência ao Yggdrasil da mitologia nórdica, que é da onde vêm os deuses asgardianos, como, por exemplo, o Loki. A gente vê ali aquele deus da mentira, aquele trapaceiro, se sacrificando pelos seus amigos, o que é uma coisa muito impressionante, que ninguém nunca imaginaria isso desse personagem no passado. E agora a gente tem uma versão absolutamente forte do Loki, muito mais do que o Loki do MCU que morreu pro Thanos. Esse Loki com certeza acabaria com o Thanos. E
que agora deixou aberto completamente o multiverso e que está dando os primeiros passos para o próximo filme aí dos Vingadores, a Guerra de Kang. Inclusive, em determinado momento aí desse episódio, eles falam sobre os acontecimentos de Homem-Formiga, ligando aí mais uma vez o MCU como um todo. No fim do episódio, finalzinho do episódio, a gente tem ali o Mobius voltando para o universo dele, ele toma essa decisão, e a Sylvie, que também deve voltar aí para alguma outra linha do tempo. A AVT continua em total funcionamento e o Loki tá lá mantendo seu posto para todo sempre. Cara, sinceramente, que episódio sensacional. Isso aqui tornou Loki a melhor série do MCU e é simplesmente absurdo. Mas me conta aí o que você achou desse episódio. Fala aí nos comentários. Aproveita que assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e falou!